Bom dia, né? Bom dia, nono ano. Vamos aqui para nossa aulinha de história. A gente parou aí na página 107. Acompanha aí, por favor. Página 107. Vamos aí. A era de ouro do capitalismo nos Estados Unidos, né? Ou seja, aqui a gente está falando de um período de Guerra Fria. É um período onde existe uma disputa aí pela hegemonia, né, dos Estados Unidos e da União Soviética. Existe uma disputa aí de ideologias, por isso que a gente vai dizer que é uma guerra ideológica. É uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética para ver quem vai influenciar o mundo, se o capitalismo ou o socialismo, né? Nos Estados Unidos, o capitalismo ele vai reinar durante essa década. Então tem aqui, ó, vamos lá, acompanha a leitura e eu vou explicando ponto a ponto, beleza? Embora tenham participado da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tiveram seu território diretamente afetado pelo conflito. Somado a isso, o aumento das demandas industriais e militares por parte das nações em guerra garantiu grande crescimento econômico e prosperidade ao país. Os Estados Unidos, gente, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda, principalmente na Primeira, que é quando os Estados Unidos se torna a principal potência do mundo, né? Os Estados Unidos se torna a principal potência do mundo no final da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos, na verdade, ele entra na guerra como um país ainda não como a grande potência ainda é a Inglaterra, mas ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos se torna a principal potência do mundo, que é até hoje, né? E nos dois conflitos, na Segunda Guerra isso também vai fazer com que aumente. Nos dois conflitos, os Estados Unidos não é tão afetado quanto os outros países. Praticamente as duas grandes guerras aconteceram na Europa, né? Mas na segunda os Estados Unidos ainda foi um pouco afetado, principalmente nas suas bases lá de Pearl Harbor, que é quando os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, a partir do momento lá em 1942, quando a base aérea de Pearl Harbor é atacada pelo Japão, né? Mas basicamente o território a guerra era no território europeu. Então quem vai sofrer as principais consequências das duas grandes guerras é o território europeu, né? Esse território europeu ele vai sofrer bastante perda industrial, perda econômica, e os Estados Unidos, de certa forma, vai crescer em cima disso, porque os Estados Unidos vai passar a vender para todo mundo, né? E isso vai, de certa forma, aumentar a economia americana. Então os Estados Unidos eles saem muito bem das duas grandes guerras, né? Ao invés de sair com perdas, na verdade eles saem com ganhos, né? Então você tem aí, no fim da década de 40, no fim da década de 1940, os Estados Unidos concentravam cerca de 2/3 da produção industrial do mundo. Ou seja, grande parte dos produtos que eram vendidos no mundo inteiro era produzido pelos Estados Unidos. Tanto que a gente viu que um desses momentos ocorreu a crise de 29, que foi aquela crise de superprodução. Então a crise, os Estados Unidos passou a ser um grande, como é que eu posso dizer, um grande palco industrial do mundo, né? 2/3 da produção mundial, né? Isso equivale aí a, não vou lembrar agora a matemática, 2/3 vai dar 0, 0, vai dar 6, 6 vezes 3 dá 18, sobra 2, vai dar 0, dá mais de 66%, né? Dá 66,666, uma dízima periódica, né? Ou seja, 66% aí aproximadamente da produção do mundo industrial, da produção industrial do mundo era nos Estados Unidos. Então isso faz com que os Estados Unidos cresça bastante economicamente, né? Daí ela ser a principal potência como é até hoje, né? Vamos lá. Cadê? 1940, os Estados Unidos concentravam cerca de 2/3 da produção do mundo. Os efeitos da Grande Depressão haviam sido superados com a intervenção do Estado na economia. Lembre, os Estados Unidos defendiam o Estado mínimo, que é o neoliberalismo. Porém, com a grande crise, a Grande Depressão, o que é que a gente está falando da Grande Depressão? Que período é esse, professor, da Grande Depressão? É aquele período da crise de 29. A crise de 29 é conhecida como a Grande Depressão, né? Onde o mundo entra em crise total, onde tem nesse momento aí diversos suicídios e tudo mais. Então, essa Grande Depressão ela foi superada como? Com a intervenção do Estado na economia, inclusive com o presidente Roosevelt, né? Ele interviu na economia, e isso melhorou a condição dos Estados Unidos, que aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, vai crescer ainda mais o seu palco industrial, certo? Vamos lá.
garantiu um Estado atuante e garantir direitos à população. Desse modo, houve um desenvolvimento considerável da classe média, que passou a se inserir de forma mais intensa no mercado de consumo. É o modo de vida americano, isso vai ser muito importante, né? A classe média vai crescer, aumento da classe média, isso é importante para a economia americana, mais mercado consumidor, né? O consumismo constitui um dos aspectos centrais do American Way of Life, ou modo de vida americano. American Way of Life significa modo de vida americano. Isso foi muito introduzido pelo quê? Pelo consumismo, né? Existe o capitalismo, ele nos induz ao consumismo, né? É aquela coisa das propagandas, de você ter um celular, mas você quer uma nova geração, você quer um novo celular. Isso é consumismo. Não que você necessite de um novo celular. Esse celular que você tem, estou falando para você mesmo, aluno, né, que você tem, é bom, serve, tem o WhatsApp, tem o YouTube para ver o professor, mas você quer um novo, você quer uma nova geração. Ah, eu quero aquele ali, aquele iPhone não sei quanto aí que custa não sei quanto, que eu não sei nem quanto é. Nunca vi esse dinheiro na frente, né? Mas isso é consumismo. E é esse consumismo que vai caracterizar o modo de vida americano, né? Que a gente chama em inglês, o professor fala inglês também, Way of Life, né? America Way of Life, modo de vida americano, né? Então aqui, ó, essa expressão foi utilizada nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial para diferenciar o modo de vida capitalista representado pelos Estados Unidos do modo de vida socialista representado pela União Soviética. Mais uma vez a questão aí da Guerra Fria, né? A guerra ideológica. Então, é justamente esse American Way of Life, né? Modo de vida americano, para diferenciar do modo de vida lá da União Soviética. Ou seja, para dizer, ó, o nosso modo de vida aqui é consumismo, é capitalismo, né? Vamos lá, continuando. Os Estados Unidos, como forma de incentivar a circulação de capital, circulação de dinheiro, os meios de comunicação por meio de propagandas, né? Isso é muito utilizado pelo capitalismo. A propaganda induz ao consumismo, né? Porque você quer comprar um celular novo, porque você viu na televisão, né? Então a propaganda induz ao consumismo, que é bom, que é massa para o capitalismo, beleza? Então olha aqui, ó, a propaganda difundiu a ideia de que a felicidade estaria atrelada ao consumo, né? Isso é muito comum, até hoje existe isso, até porque o capitalismo, nessa guerra ideológica, o capitalismo acaba se sobressaindo, né? Tanto que hoje a gente vê que a grande maioria dos países são capitalistas. Então, até hoje a gente vê essa questão da propaganda, né? Que a felicidade que o cara tá lá com um novo celular é uma felicidade, foto, não sei o que, né? Como se tudo gerasse em torno do consumo. O consumo traz felicidade, né? A sociedade capitalista prega isso, que o consumo traz felicidade. Tanto que tem gente aí que quando fica triste, né? Quem tem dinheiro, né? Quem não tem não faz isso. Mas quem tem dinheiro, quando fica triste, vai pro shopping gastar dinheiro. Aqueles que têm dinheiro. No caso da minha pessoa, eu fico triste em casa mesmo, né? Mas existe essa questão do consumo estar ligada à felicidade. Isso aí é uma propaganda capitalista, né? Então vamos lá. Comunicação difundiu a ideia de felicidade atrelada ao consumo. Assim, para uma pessoa ser feliz, ela deveria comprar um automóvel do ano. Olha o que eu estou falando para vocês do celular novo, modelo novo. É o capitalismo que está te induzindo a comprá-lo. Muito cuidado, né? Adquirir eletrodomésticos, mudar para uma casa maior, isso aí é legal, né? Com isso, o país já era tradicionalmente considerado a terra da liberdade, da prosperidade econômica, da modernidade e do avanço técnico-científico. Passou a defender esse modo de vida como superior aos demais países. Ou seja, é um pouquinho daquela ideia também do positivismo, né? De modo de vida superior, de sociedade superior, né? Justamente por conta do consumo, né? Então os Estados Unidos fazem essa ligação, o consumo ligado à felicidade. Quanto mais você consome, mais feliz você é, né? Essa é a ideia do capitalismo, essa é a propaganda que se faz. Ao mesmo tempo que se exaltava a liberdade por meio do consumo, fazia-se a crítica ao modelo adotado pelos países socialistas, que era pautado na valorização do bem coletivo. Essa contraposição relacionava-se também à escassez de produtos industrializados, ao atraso tecnológico
e a supressão de direitos individuais que havia entre os soviéticos. Assim, a população estadunidense era incentivada a rejeitar as ideias socialistas e o modelo de vida de países socialistas e a acreditar que vivia no país que melhor atendia às suas necessidades. Ou seja, essa ideia também de liberdade, de consumo, né? Ela contrapõe, ou seja, é uma propaganda também para o modo de vida da União Soviética, que era um modo de vida totalmente diferente dos Estados Unidos. Não se tinha essa prática do consumo. Era mais uma prática coletiva, né? Vamos dividir os nossos bens, vamos fazer uma sociedade coletiva, onde todo mundo vive bem. Na verdade, a União Soviética tinha essa pregação, mas não conseguiu colocar isso em prática. Infelizmente, né? A ideia é maravilhosa, mas infelizmente na prática não foi isso que aconteceu. A gente viu aí uma questão de um movimento autoritário também. Então, por isso também o capitalismo ele se sobressai, ele prega um consumismo, ele prega um individualismo, a liberdade, né? E aí ele faz essa questão para justamente mostrar que o socialismo não dava liberdade, né, a sua galera. E realmente esse foi o grande erro dos socialistas, né? E aí era uma forma também de fazer uma propaganda para o capitalismo contra o socialismo, né? Esse America Way of Life, né? Modo de vida americano. A caça aos comunistas, né? Os Estados Unidos fez a caça aos comunistas, inclusive com políticas internas e políticas externas, né? Desde sua independência no século XVIII, os Estados Unidos seguiam a doutrina liberal, ou seja, o liberal é o quê? A não intervenção do Estado na economia, né? E aí surge o neoliberalismo depois da grande crise, quando o Estado vai poder intervir em momentos de crise. É muito legal isso, né? Ou seja, o Estado não intervém quando está lucrando, mas quando entra em crise o Estado ajuda. É legal esse neoliberalismo, né? Os Estados Unidos seguiam a doutrina liberal, que, entre outros aspectos, valoriza a atuação de empresas privadas, ou seja, a privatização das empresas e a livre iniciativa, o progresso material e a acumulação de riqueza como elementos fundamentais para a construção da nação, ou seja, a não interferência do Estado na economia, né? Dessa maneira, pautavam-se na crença de que todas as pessoas teriam possibilidade de enriquecer por meio do trabalho e mérito. É a tal da meritocracia, né? É muito engraçado falar em meritocracia numa sociedade desigual. Achar que pessoas que têm oportunidades diferentes vão chegar ao mesmo ponto se lutarem por isso. É muito complicado. Então essa ideia da meritocracia, de que todos podem enriquecer, isso era uma grande ilusão. O capitalismo ele também sobrevive das desigualdades, né? Da exploração, certo? Mas passava uma imagem aí de que todo mundo poderia enriquecer e tudo mais. Essa tradição era diretamente contrária à proposta comunista e não tardou para que o sentimento anticomunista existente entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial voltasse à tona no país. Ou seja, existia e existe até hoje um grande movimento anticomunista nos Estados Unidos e no mundo, né? Inclusive aqui no Brasil se usa muito esse anticomunismo para se candidatar e se eleger, né? Sendo que como se o Brasil fosse ter uma onda comunista, coisa que nunca existiu. Só na cabeça dos malucos. Então você tem aqui, na década de 1950, o anticomunismo tornou-se uma política de Estado. A descoberta de que a União Soviética estava fazendo experiências com bombas atômicas e a possibilidade de haver espiões soviéticos no país colaboraram para o desenvolvimento de uma intensa campanha anticomunista liderada pelo senador conservador Joseph McCarthy. O movimento conhecido como macartismo iniciou um período de forte intolerância no país, em que todas as pessoas consideradas comunistas ou simpatizantes do regime soviético eram vigiadas, perseguidas, presas e exiladas. Ou seja, é uma política interna essa política aí, que ficou conhecida como McCarthy, né? Macartismo, né? Que era em homenagem, era ligada ao nome do senador, né? Uma política de perseguição aos comunistas dentro dos Estados Unidos. Todos aqueles que eram comunistas ou simpatizantes do comunismo eram perseguidos, eram presos e exilados. Exilados é ser expulso do país. Beleza? Gente, façam aí a atividade da página, atividade de classe, página 109. Página 109, atividade de classe, a parte de sistematizar. Façam essas questões que eu volto com a correção. Beleza?